do livro Palavras do Coração, de Dr. Hermann, volume 2, psicofonado por Altivo Carissime Panfiro, lição 26, sempre com Jesus e a doutrina espírita. O Espiritismo veio cumprir no tempo predito o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como igualmente o anunciou a regeneração que se realiza e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Citação: O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Prezados irmãos, as datas, como todas as convenções, expressam um sentimento e indicam ao homem como deve conduzir-se diante de certas circunstâncias. Quando uma instituição procede à comemoração de uma data aniversária, significa que ela traz em si, já instituída, uma linha de dever, uma linha de trabalho, uma linha de ação. Assim, quando esta instituição comemora seus 31 anos de existência, devemos lembrar a todos que com Jesus e com a doutrina espírita estamos juntos ao longo desse tempo. Será útil lembrar ainda mais, se quisermos continuar comemorando as datas aniversárias nesta instituição. Mantenhamos-nos leais a Jesus e à doutrina espírita, sempre atentos à responsabilidade que isso nos acarreta, sempre atentos à necessidade de pôr cada vez mais Jesus e a doutrina espírita em nossa vida, sempre reconhecendo em Jesus o Mestre e único condutor de nosso destino, e na doutrina espírita a única doutrina que nos dá realmente a luz e a orientação para a escolha do melhor caminho. Cultivemos, portanto, com serenidade, o amor e a determinação de seguir a doutrina cristã, de seguir Jesus, de seguir a doutrina espírita, sempre com muita determinação. Nesta data aniversária, podemos dizer que somente o espírito de determinação pode consolidar o trabalhador, que já tem a conquista da fidelidade, a conquista do amor. Precisamos conservar em nós os que já possuímos as noções do amor e da fidelidade, a determinação para não nos afastarmos 1 milímetro sequer dos compromissos com Jesus e com a doutrina espírita. Reafirmando o que foi dito, queremos dizer a todos vocês que, ao saudá-los, pedimos a Jesus que os inspire sempre e para sempre na prática da doutrina cristã e da doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Hermann. Mensagem recebida em 29 de agosto de 1992. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, nós temos uma citação no item 3 de João, do capítulo 14, versículo 15 a 26, que fala assim para nós, uma fala do Mestre: Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo
o que vos tenho dito. Quem é esse Espírito de verdade? Um homem de carne? Nós aprendemos na doutrina espírita que todos nós temos um tempo determinado na matéria. E aprendemos também que só o Espírito é imortal, esse ser da criação. Aprendemos que temos um Pai, nosso Criador, justo, bom e misericordioso. E que temos também um guia e modelo, que é o nosso querido Mestre Jesus, que nos plantou suas sementes de amor, de luz, que trouxe para nós as leis de Deus, que são leis de amor. Mas se o Espírito de verdade vem ensinar todas as coisas, é porque nem tudo pôde ser dito. Jesus nos falava por parábolas, com uma linguagem cheia de alegorias, de imagens muito fortes, muito poderosas, que tocavam os espíritos naquela época. E disse que no futuro nós compreenderíamos. Então veio a doutrina espírita, através das vozes dos espíritos, na época certa, no momento em que podíamos compreender aquela linguagem. Veio e retirou aquele véu das parábolas e das alegorias, nos mostrando os fatos, nos revelando as verdades tão importantes para nós. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde iremos? Qual o objetivo da nossa existência? E através dessas mensagens que os Espíritos do Senhor Jesus vieram, irmãos nossos com mais experiência, com mais vivência, com muito mais informações, vieram nos instruir, vieram nos ensinar, vieram nos consolar, vieram nos auxiliar nessa nossa marcha do progresso, porque para isso fomos feitos, para sermos felizes. E essa felicidade, ela deve ser conquistada através dos nossos esforços. E através do conhecimento dessa verdade é que vamos entendendo o grande objetivo da nossa existência. É através dessa comunicação com os espíritos que nós vamos aprendendo que já tivemos muitas existências, que existem uma pluralidade de mundos. Jesus nos ensinou a muitas moradas na casa de nosso Pai, e hoje, através dos avanços tecnológicos da ciência, nós podemos comprovar essas moradas, os diversos mundos, galáxias que nos cercam. E vamos compreendendo também que nós somos os artífices da nossa vida, da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, que tudo nos acontece de acordo com as nossas escolhas. Que quanto mais esclarecidos, quanto mais desenvolvidos moralmente, essas escolhas vão se modificando com o tempo. Vamos aprendendo que já tivemos muitas existências, que muitas coisas das quais nos acontecem têm relação com essas existências. Porque às vezes olhamos para nós e falamos: como é difícil me livrar desses vícios todos que trago em mim. Porque eles ainda estão aqui falando tão alto dentro do meu ser. Porque todas essas coisas me acontecem, independente da minha vontade, boas ou mais.
Qual é a minha relação com todas elas? E a doutrina espírita vem nos esclarecendo, através dos estudos, nós vamos compreendendo todas essas verdades, o porquê das dores, dos sofrimentos, das angústias, que todas elas têm relação com a minha marcha, com a minha caminhada, com aquilo que eu escolho para mim, com a minha relação com os outros, como eu trato cada pessoa, como eu quero ser tratado. O Cristo não nos ensinou a fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem? O Cristo não nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas, nosso Criador? Que isso faz sentido na nossa vida? Tudo. E a doutrina espírita nos esclarece, nos ajuda, nos consola, nos traz para nós, retoma para nós, na verdade, todas as lições do Cristo, para que compreendamos que estamos aqui, neste planeta, escola para aprender a sermos melhores, hoje do que fomos ontem, e mais ainda amanhã. E para isso, temos que passar pelas lições, temos que passar pelos níveis de uma série para outra, como se fosse de uma existência para outra, aprendendo e aprendemos uns com os outros. Porque a vida de relação é que vai nos deixando mais fortes, mais compreensivos, mais cientes dos nossos erros, dos nossos acertos, dos nossos equívocos. É na convivência diária, nas trocas uns com os outros, é que vamos nos ajustando a essas leis de Deus que Jesus trouxe para nós. E que a doutrina espírita vem, através dos ensinos dos espíritos, nos esclarecendo, nos impulsionando. Por isso que é importante mantermos esses núcleos de luz que são as casas espíritas, em que nos reunimos para falar de Jesus e seus ensinamentos. Através da doutrina espírita, codificado por esse nosso grande amigo Allan Kardec, que nos fez um grande trabalho de amor, de luz, trazendo essas instruções dos espíritos para conduzirmos melhor a nossa vida, porque somos os seres inteligentes da criação. E um dia o nosso destino é chegar a Deus. Por isso fomos criados simples e ignorantes e temos a eternidade para aprender. Para um dia chegarmos ao nosso Pai melhores, maiores em amor, em compreensão. Por isso as lições do Cristo, relembradas pela doutrina dos Espíritos, são tão importantes para nosso progresso. Estamos aqui para progredir, para crescer, para evoluir nessas leis de amor. E devemos estar atentos a elas. Se hoje não conseguimos, amanhã conseguiremos. Porque de passo a passo, vencendo o mal que está em nós e fazendo crescer o bem que também está em nós. E através da doutrina espírita, nós vamos assim caminhando mais seguros, mais responsáveis, mais atentos à nossa evolução. Porque é lá, justamente,
nesse espaço da casa espírita, juntos, unindo nossos entendimentos, é que vamos compreendendo cada vez mais uns aos outros, cada vez mais os ensinamentos, através da doutrina espírita trazida por esse nosso irmão, como já disse Kardec, é que nós vamos alavancando o nosso progresso, a nossa chegada à perfeição relativa que nos é possível como filhos de Deus. Não nos esqueçamos disso. E essa lição vem nos lembrar a importância desse estudo, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da ignorância, do medo. E isso que é importante, que nos libertemos através da informação, para que um dia sejamos esses seres como Jesus. Muita paz para todos nós.